Meus irmãos, nós estamos reunidos hoje mais uma vez, né? É com muita alegria que a gente promove mais uma tarefa da nossa palestra online, hoje nesses tempos, né? A gente utilizando de forma muito benéfica a tecnologia a nosso favor. Hoje, quem irá nos explanar a palestra é o nosso querido Milton Maia, já conhecido da casa, que traz o tema salvação, que está em Mateus, capítulo 7, no versículo 21. E eu queria só fazer dar algumas informações para vocês. O Milton ele vai disponibilizar nos últimos 10 minutos a oportunidade para a gente questionar. E a gente pede encarecidamente que os questionamentos sejam feitos através do chat e que a gente evite utilizar os microfones, porque o microfone, de vez em outra, acaba desarmonizando e atrapalhando um pouquinho o raciocínio, né, de todos nós que estamos participando. No mais é isso, a gente está muito feliz da cada um de nós. A gente vai iniciar agora com a prece, e na sequência o Milton vai iniciar os nossos estudos desta noite. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai de amor maior, em Cristo Jesus, aos nossos mentores, aos nossos amigos do plano espiritual, agradecemos a bendita oportunidade de estarmos reunidos, emanando as nossas melhores vibrações a todos os nossos irmãos, as famílias, a comunidade, e todos nós, aos irmãos que passam pelas tribulações, aqueles que passam pela experiência do desencarne, os irmãos que agora adentram a mais uma experiência no plano físico, aos nossos irmãos nas casas de recuperação, nos presídios, nos hospitais, que seja reacesa a chama da esperança, da fé, no coração de cada um de nós, em todos os cantos do nosso planeta. Se conosco, hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja. Milton, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, e é com alegria que nós estamos aqui, com muita satisfação íntima. E nós vamos iniciar trazendo aqui do livro Contos e Apólogos, do autor Irmão X, que é Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos pegar o capítulo 19, A Divina Visão, que vai abrir para nós aqui esse entendimento. Muitos anos orara certa devota, implorando uma visão do Senhor. Mortificara-se aflitivas penitências ao quebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitara não somente rigorosos jejuns, confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Vivia segregada, quase sozinha, mas a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se-lhe na vida em luz acesa. Renunciar às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla do seu alto apartamento, convertido em genuflexório, onde se ajoelhava, fitava a amplidão azul celeste. Entre as preces e evocações, muitas vezes notava que largo rumor de vozes vinha de baixo da rua. Não se detinha, porém, nas tricas dos homens. Aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria súplice ao alto: Mestre, quando virás? Findo o colóquio sublime, voltava aos afazeres domésticos, sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas, carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa,
Em seguida, entregava-se a edificantes leituras, mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo Jesus. Milhares de dias alongaram-se-lhe a expectação, rugas enormes marcavam-lhe agora o rosto, a cabeleira dantes basta e negra, agora estava branca, de olhos pousados no firmamento, meditava sempre aguardando a visita celestial. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu um ponto luminoso que se formava no espaço, crescendo, crescendo e crescendo, até que se transformou na excelsa figura de Jesus, o benfeitor eterno. O inesquecível amado, como que lhe vinha ao encontro. Que preciosa mercê, que preciosa dádiva lhe faria o Salvador, arrebatá-la-ia ao paraíso, enriquecê-la-ia com milagre das santas revelações, estática, balbuciando comovedora súplica, suplicou, no entanto, que o mestre, reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela, como se não lhe percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante, na intimidade com os pedestres distraídos da via pública. Rapidamente desceu a custo as escadarias, desceu até a rua, deslumbrada, abeirou-se agora de Jesus e, ajoelhada, rogou-lhe: Senhor, digna-te receber-me por escrava fiel, mostra-me a tua vontade, manda e obedecerei. E o embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: ajuda-me agora, você, porque por agora passará dentro em pouco, pobre menino recém-nascido. Não tem pai que eu ame na terra, e nem lar que eu reconforte na aparência. É um rebento infeliz de apagada mulher. Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu, porque o mestre como que se fundira na neblina esvoaçante. E de alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando a infortunada mãe apareceu, carregando nos braços um anjinho enfermo, doente, a serva de Cristo socorreu-a de pronto, com alimentação adequada e roupa agasalhante. Desde então, a devota transformada não mais esperou por Jesus imóvel e zelosa na janela do seu alto apartamento. Depois da prece curta, toda manhã descia para o trabalho junto à multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância, fosse para lavar a ferida de um transeunte, fosse para socorrer uma criancinha doente, ou para levar uma palavra de ânimo e de consolo. E assim procedendo, radiante de alegria, tornou a ver muitas vezes o Senhor Jesus, que lhe sorria, reconhecido. Então, nós resolvemos abrir o nosso estudo de hoje com esse conto do irmão X, que é o escritor Humberto de Campos, que trouxe para nós de maneira magnífica a exemplificação desse versículo que nós vamos trabalhar nele hoje. Então, ainda como introdução ao nosso trabalho, nós vamos lembrar de um manuscrito do padre Antônio das Chagas, padre português,
que viveu entre 1631 e 1632. Esteve no Brasil durante 3 anos, fugindo, e posteriormente voltou para Portugal. Uma alma inquieta, enérgica, que se fez padre e trouxe para nós as expressões de um ensinamento muito grande, que se trata da conta do tempo. Então, Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta? Eu que gastei, sem conta, tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, por não ter tempo. Então, nós vamos ver no conto de Humberto de Campos, que trata da divina visão dessa irmã devota a Jesus, que tinha o sonho de ver Jesus na sua casa, de conviver com Jesus. E todas as manhãs ela se ajoelhava diante da janela do seu apartamento e fazia sua prece. E na sua prece íntima rogava a presença de Jesus na sua vida, rogava a presença de Jesus no seu apartamento. E certo dia, após as orações, após muitos dias, muitos anos, de reiterados pedidos, ela viu se formar no azul celeste uma luz muito brilhante que se aproximou, e ela, exultante, viu naquela luz a figura de Jesus. Então, em êxtase e imensamente feliz, imaginou que Jesus estaria ali visitando a ela naquele momento. Mas Jesus parece que não percebeu a presença dela, porque se dirigiu para a rua da qual ela se isolava, porque ela não gostava do contato das pessoas imundas. Mas Jesus foi direto para a rua e parou de frente do mercado, onde haviam pedintes, feridentos. Então ela desceu rapidamente as escadarias do seu prédio, do seu alto apartamento, e ajoelhada na rua, para a surpresa de todos, diante de ninguém, porque ninguém mais via Jesus, a não ser ela suplicou: Jesus, eu oro, suplicando a sua presença na minha casa todos os dias. Já fazem muitos anos e o Senhor passa por mim e nem me dá atenção. Aí Jesus responde para ela: minha filha, o meu tempo é muito escasso. Eu estou aqui esperando uma pobre mãe que traz nos seus braços uma criança doente. É um filho sem pai, e cuja mãe, pobrezinha, luta com dificuldades para cuidar dele. Ele está doente e eu preciso ajudá-lo, porque é um grande trabalhador da corte celestial e precisa da nossa ajuda para cumprir a sua missão. Você, se quiser, poderá me ajudar. Então ela permaneceu ali. Quando viu a mulher carregando o pobrezinho, cuidou dele, deu alimento, deu roupa, e provavelmente deve ter continuado cuidando dele ao longo do tempo, porque não se cuida de uma criança apenas um dia. E todos os dias, ela, após a sua prece, descia para a porta do mercado e ficava lá, cuidando de um, cuidando de outro, orientando um, orientando a outro. E durante várias vezes ela observou a presença de Jesus junto dela, junto dos pobres, e Jesus olhando para ela e sorrindo para ela. Então, quando nós meditamos
no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nós vamos questionar: que será a vontade do Pai que está nos céus? E nós não somos os únicos a ter esta dúvida, porque vários expoentes da cristandade tiveram essa dúvida. O que é fazer a vontade do Pai? Onde está a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Como entender a vontade do Pai? E o próprio Francisco de Assis teve essa dúvida, quando, através da mediunidade, ele escutava uma voz que lhe dizia: Francisco, você tem que ser um cavalheiro do Cristo. E essa voz insistente para ele: Francisco, você tem que ser um cavaleiro do Cristo. Então, ele manifestou o desejo de ir lutar nas cruzadas, porque para ser um cavaleiro do Cristo tinha que ter cavalo, armadura, e ir para a guerra. Então, ele se alistou, o pai comprou um belíssimo cavalo, uma armadura rica, e ele partiu junto com os jovens de Assis em direção ao porto, para embarcar para Jerusalém, para lutar nas cruzadas. E durante a viagem, Francisco foi atacado por uma febre terrível. E a voz dizia: Francisco, você precisa ser um cavaleiro de Cristo. E a febre não cedia. E o comandante, então, falou: meu filho, você tem que voltar. Nós nem chegamos no campo de batalha e você já está doente. Então, abatido, Francisco voltou para casa e ficou mais de um mês de cama, tendo febres, tendo convulsões, tendo pesadelos, sonhos. Um dia, ensolarado, ele amanheceu melhor e resolveu tomar sol e quis andar no cavalo, o cavalo tão bonito e tão rico que o pai lhe havia dado. Pai de Francisco, Pedro Bernardoni, o grande comerciante de tecidos da cidade de Assis. Então ele montou o cavalo e saiu cavalgando pelos arredores. E em certo momento, ele escutou um gemido próximo a um vale. Curioso, ele se aproximou e viu que era um leproso. Naquela época, a lepra não tinha cura e é altamente contagiosa. Então, ele manobrou o cavalo para disparar e a voz gritou no ouvido dele: Francisco, você tem que ser um cavaleiro do Cristo. Então, ele entendeu que deveria ajudar aquele leproso e tirou dos seus guardados moedas e jogou à distância para o leproso. E deu meia volta para cavalgar de novo, e a voz disse: Francisco, você tem que ser um cavaleiro do Cristo. Então Francisco voltou e, num ato de extrema coragem, abraçou o leproso e depositou todas as moedas que tinha nas mãos, na cintura, depositou nas mãos do leproso. E ele se sentiu imensamente grato por essa atitude. Ele se sentiu mais feliz do que o leproso. Uma sensação nova invadiu sua alma. E ele, então, novamente montou o cavalo e começou a andar. A apenas 10 metros, ele olhou para trás, e no lugar onde estava o leproso não tinha ninguém. Ele voltou, examinou, e não havia ninguém. E essa voz continuou alertando Francisco: você precisa, Francisco, agora reconstruir a igreja. Então, ele resolveu reconstruir a igrejinha de São Damião, que estava em ruínas. Depois de construída, a voz continua: Francisco, você tem que reconstruir a igreja. Então, eu estou relatando esses detalhes para nós observarmos como é difícil, como é complicado para nós a percebermos-nos da vontade de Deus.
mesmo as vozes, mesmo a orientação divina chegando para nós através da audiência, através da vidência, através dos sonhos, ainda é um tanto quanto complicado para nós, tão apegado à matéria, entender o mecanismo da vontade divina. Então, Francisco foi até Roma, e chegando lá, o Papa, se não me engano, o Papa Urbano III, estava sentado no trono, quando viu aquele fradezinho humilde entrando para pedir permissão para criar a ordem dos frades menores, o Papa desceu do trono, porque ele reconheceu que aquele fradezinho humilde era o mesmo que ele havia aparecido em sonhos, era o mesmo que sustentava no ombro a Catedral de São Pedro. Então, o Papa lhe deu permissão para montar a ordem dos frades menores. Então, nós vamos ver ali a vontade de Deus sendo manifesta através da orientação espiritual. E o senhor Leão, o antigo espírita de Belo Horizonte, Sr. Leão Zálio, dizia para nós nos estudos que a vontade de Deus é a circunstância da vida, são as circunstâncias da vida, são os problemas, são as oportunidades, são o emprego, a família, os estudos, tudo isso é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus e a misericórdia divina vai nos localizar no lugar certo, convivendo com as pessoas certas, para que nós possamos avançar, para que nós possamos conquistar os valores do Espírito, os valores imortais do Espírito, e para que nós possamos resgatar nossos débitos de vidas passadas, reconciliando com os nossos adversários. Então, entender a vontade de Deus é, segundo Jesus, a vontade do Pai é esta, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, a irmã que morava no apartamento, no arranha-céu, entendeu a vontade de Deus, amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Essa é a vontade de Deus. E ela se expressa em vários matizes, como um diamante que reflete a luz conforme o giro que se lhe aplica. E voltando ainda para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, nos itens 6, 7, 8 e 9, nós vamos ver Allan Kardec dissertando sobre esse versículo, que ainda tem a complementação. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nunca vos conheci. Por que nunca nos conheceu Jesus? Porque sempre fizemos a nossa vontade, sempre defendemos nossos interesses, raramente atendemos à vontade do Pai, raramente fazemos aquilo que Jesus nos manda. O próprio José, marido de Maria, tinha dificuldade para poder entender o que os espíritos queriam dele. Ele era um grande médium. E os espíritos diziam, pega o menino e a mulher e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes deseja matá-lo. E ele confiou, pegou Maria e a criança e foram para o Egito. Para quem não sabe as distâncias, dá mais ou menos 250 quilômetros de distância. Então, a distância é considerável. E naquela época não tinha avião, não tinha automóvel. Então, as lutas eram muito grandes e a assistência espiritual muito grande. Um trabalho que dávamos para as equipes espirituais eram muito grandes. E damos até hoje muito trabalho. Vamos nos aquilatar desse esforço apenas na nossa desencarnação, porque até lá nem fazemos ideia do esforço enorme que as equipes espirituais têm para nos conduzir. Então, Allan Kardec, no capítulo 18, itens 6, 7, 8 e 9, nos informa
que aquele que pratica o Evangelho está consolidando sua estrutura espiritual em rocha sólida. As dificuldades da vida e as provações não lhe desmancharão as obras. Então, as obras da nossa vida, edificadas no Evangelho, segundo as orientações do Evangelho de Jesus, é a nossa construção embasada em rocha sólida, cujas tempestades, adversidades, provações não desmoronarão. Por quê? São edificações da vida eterna. Mas aquele que não estuda e aquele que não pratica é imprudente, pois despreza os recursos importantíssimos para enfrentar as provas, para enfrentar as expiações, que são naturais a todas as pessoas encarnadas na Terra. Então, todos nós, sem exceção, estamos debaixo de provas e de expiações. Então, o Evangelho, a nossa edificação, edificada na rocha, nos dará bagagem, recursos, diante das lutas, diante das dificuldades. É o farol que nos guiará para as nossas lutas do dia a dia. Então, o nosso mundo é um mundo de provas e também de expiações. E a grande maioria de nós ainda estamos imersos em dificuldades de todas as espécies, lutas de todos os quilates. E o Evangelho de Jesus, aprendido e aplicado, o Evangelho de Jesus, aprendido e aplicado, é a ferramenta indispensável para nos guiar neste mundo de grandes lutas e de grandes dificuldades. Não existe ninguém na face da Terra que não luta e nem padece. O Emmanuel tem uma página que diz que aquele que está na Terra e não luta e não sofre é uma criança que não nasceu ainda. Porque todos, ao reencarnarmos, já chegamos na Terra experimentando as provações da dor e das dificuldades. Então, a vivência do Evangelho por si mesma serve ainda de exemplo e de orientação para com todas as pessoas com quem convivemos. Porque todos nós convivemos com muitas pessoas. E, naturalmente, na convivência, nós observamos as pessoas e somos ainda observados por elas. Então, pela nossa atividade exemplificada no bem, nas orientações de Jesus, estaremos, então, servindo de guia, né, de modelo para o próximo. Emmanuel ensina que a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, o nosso exemplo, a nossa atitude, vai servir de motivação para o próximo. E nós vamos lembrar ainda com Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, quando ele nos informa: porque tenho para mim que Deus pôs a nós apóstolos, por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Né? Então, o trabalhador de Jesus vive muito tempo, né? Experimenta muitas lutas, porque nesse movimento, nesse ramerrão das experiências da vida, a própria atitude, a própria decisão dos trabalhadores de Jesus vão modificar as disposições íntimas de muitas pessoas, vão conduzir muitas pessoas a boas atitudes, ao bom comportamento, dentro dos padrões do Evangelho. Então, quando chamamos Jesus de Senhor, é porque nós estamos aceitando a obediência que ele nos determina. E quando nós chamamos Jesus de Mestre, nós aceitamos Jesus na qualidade de instrutor. Então, quando chamamos Jesus nas orações de Senhor e Mestre Jesus, são expressões sempre usadas em nossas orações, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor pode falar que eu vou obedecer. Senhor, o Senhor é mestre, eu vou aprender com o Senhor.
eu quero aprender com o Senhor, eu quero seguir os teus exemplos e as tuas orientações. Então, como podemos dizer isso e agir contrário? Agir contrariamente a esta orientação, a este ensinamento. Será que nós poderemos ser chamados de cristãos apenas porque temos aparência de cristãos? Apenas porque frequentamos uma igreja? Apenas porque temos a prática de rituais? Será que isso determina a condição de cristão? Mas, no fundo, muitos de nós estamos desejosos de ser amados, estamos desejosos de brilho, estamos desejosos de evidência, Muitos de nós gostaríamos muito que Jesus diminuísse, para que nós aparecêssemos mais, né? Então é um erro grave, né? Porque o cristão verdadeiro não age dessa forma. O cristão verdadeiro diminui sempre para que o Cristo cresça, para que o Cristo Jesus apareça. Então, é Jesus que é o guia da humanidade. É Jesus que é o governador da terra. Nós somos apenas criaturas extremamente imperfeitas, extremamente desajustadas perante as leis divinas. Precisamos ter a humildade de entender isso e a humildade de aceitar Jesus como nosso guia, como nosso modelo, como nosso orientador. Porque os discípulos de Jesus são conhecidos, conforme nos ensina João, no capítulo 13, versículo 35, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, são conhecidos por ajudar o próximo. Lá em João 13, 35, Jesus ensina: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então, muitos de nós, eu me incluo também, não sabemos o que significa direito essa palavra amor. Não entendemos muito bem o que significa a palavra amor. Né? Mas vamos colocar a palavra ajudar. Né? Então ficaremos assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos ajudardes uns aos outros, se cooperardes uns com os outros, se auxiliarem uns aos outros nas suas lutas e nas suas dificuldades. É a orientação de Jesus. Então, portanto, jamais seremos discípulos de Jesus se nós não orarmos uns pelos outros. Se não orarmos uns pelos outros, não seremos discípulos de Jesus. Se não nos mostrarmos melhores, benevolentes, uns para com os outros, também não seremos discípulos de Jesus. E se não formos caridosos e bondosos para com o próximo, também não seremos discípulos de Jesus. Então, há uma exigência, né? E a meta de Jesus é muito determinante. A meta de Jesus é muito forte com relação a nós. Porque a meta de Jesus é: sede perfeitos, sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então, não poderemos ser como os fariseus, porque os fariseus tramaram contra Jesus. Os fariseus tramaram contra Jesus. Então, toda vez que nós oramos apenas de lábios, toda vez que nós falamos uma coisa, mas o nosso coração, o nosso sentimento está longe daquilo que falamos, estamos agindo que nem os fariseus, estamos sendo hipócritas, estamos sendo falsos. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 15, versículos número 7 e número 8. Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Esse povo honra-me de palavras, mas o seu coração está longe de mim. Então, não adianta aparência virtuosa, se o coração está cheio de imundície. Vós que caluniais o vosso próximo, vós que roubais a dignidade das viúvas e cometeis o adultério, afastai-vos de mim, vós que desmentis com os atos o que dizes com os lábios, vós cujo coração destina ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em vosso nome. Então, a responsabilidade de conhecer o Evangelho, a responsabilidade de se dizer cristão, de se dizer discípulo de Jesus é muito grave. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus são para os que são brandos, humildes e caridosos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 9, de 6 até 9. Então, não penseis que por muito falarem e se ajoelharem, a justiça divina estará às suas ordens. Palavras são diferentes de sentimento. O caminho único para chegar diante da misericórdia divina é sendo misericordioso para com os outros. É a prática sincera da lei do amor e da lei da caridade. Então, as palavras de Jesus são eternas e alcançam qualquer recanto do universo, são aplicáveis em toda a galáxia e é a única garantia da paz verdadeira, a única garantia da tranquilidade de espírito e de estabilidade na vida na Terra. Portanto, toda organização humana que se apoie no Evangelho de Jesus será estável, estará sendo mantida porque foi construída na rocha. E a nossa personalidade, edificada no Evangelho de Jesus, estará estabilizada. Os vendavais das provações individuais e coletivas, passaremos por todos eles, porque teremos o conforto da orientação divina, da nossa fé. Portanto, Emmanuel nos ensina que as únicas obras que sobreviveram ao tempo são os templos consagrados à comunicação entre Deus e os homens. As pirâmides, o Stonehenge, as catedrais antigas são sobreviventes ao tempo, porque os homens nesses lugares estão sentindo felizes por perceber a ligação com o mundo maior. E as obras humanas, contrárias ao Evangelho, são casas construídas na areia, construídas na lama. As tempestades, as provações e as lutas as derrubarão. Então, Jesus ensina ainda, em Marcos, capítulo 9, versículo 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, na qualidade de discípulo de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, toda ação bondosa, toda atitude terá a sua reação. E os trabalhos do bem, as ações voltadas para o bem, trazem para nós uma agradável sensação de bem-estar. Como Francisco de Assis, ao abraçar o leproso, além de depositar as moedas que seriam necessárias para ele, sentiu uma felicidade indizível. Nós sentimos uma alegria muito maior do que aquele que recebe, porque é a alegria do amor fraterno que começa a germinar em nosso coração. Porque o Senhor, conforme nos ensina Samuel, no capítulo 16, versículo 7, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. E Jesus estava de frente do gasofilácio no templo, observando as pessoas. E muitos que eram ricos colocavam ali muito dinheiro
Então, uma pobre viúva veio e julgou 2 moedas. Então, Jesus chamou seus discípulos e disse para eles: certamente, eu digo a vocês, que esta pobre viúva doou mais do que todos aqueles que deram para o tesouro. Porque todos eles deram da sua abundância, da sua fartura, mas ela, da sua pobreza, colocou aí tudo o que tinha para o seu sustento, conforme nos ensina Jesus em Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44. Então, esse exemplo da viúva do templo repercutiu pela eternidade, porque é lembrado até hoje. Não é a quantidade, é a qualidade. São as nossas atitudes, as nossas palavras, nossos pensamentos. Quando fazemos isso com o sentimento verdadeiramente voltado para a caridade, para o amor ao próximo e para o amor a Deus, não no sentido de ostentação, não no sentido de vaidade. E nós vamos lembrar ainda Paulo de Tarso, quando escreveu para os Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo nos ensina: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E Salomão, o grande rei Salomão, filho de Davi, com a rainha de Sabá, escreveu para nós, no Eclesiastes, Salomão, o rei mais sábio dos judeus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os tempos difíceis. Então, comecemos desde jovem, desde cedo, com a criança, com o jovem, com o adolescente, no trabalho do bem. E seria de extrema alegria para nós viver com a expectativa esperançosa de que no dia final de nossas vidas aqui na terra, possamos ouvir Jesus dizer as palavras que Mateus, no capítulo 25, versículo 21, escreveu para nós. Que nós possamos ouvir Jesus dizer: muito bem, servo bom e fiel, entre na alegria do teu Senhor. Muito bom, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me acolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizerdes, não o fizerdes também a mim. Então, nós temos aí, nesses momentos, a nossa palavra, que pedimos a Jesus para nos guiar e nos orientar, para que pudéssemos montar um estudo dentro da expectativa do grupo, do capítulo 7, versículo 21 de Mateus, mas necessariamente nos vimos a necessidade de desdobrar em outros versículos, em outras orientações igualmente tão importantes. Espero que o grupo tenha entendido, espero ter atendido também a necessidade do grupo, e agradeço demais a oportunidade e espero ter correspondido à expectativa do grupo. Agradeço demais a todos vocês. Muito bem, Carlos. Nesse momento, a gente abre aqui a todos os espectadores que se tiver algum questionamento a fazer, algum esclarecimento, que você possa também nos auxiliar. Então, o pessoal que tiver algum questionamento pode fazer através do chat. Eu tenho aqui um questionamento da Alba, que ela colocou, 1631 e 1632. Ô, Alba, se você puder repetir para a gente a pergunta aqui, para a gente conseguir esclarecer melhor. Enquanto isso... Foi lá no início do estudo dele, quando ele colocou, me parece que de um padre que viveu... eu entendi a colocação, se eu estiver errado, ele me corrige. 1631, e aí ficou, eu não entendi a colocação. Ele viveu, né, de 1631 a 1682. Ele viveu 51 anos, né? 51 anos. De 1631 a 1682. Tá, obrigado. Português e muito enérgico, muito dinâmico. Esteve vivendo no Brasil durante uns 3 anos, depois voltou para Portugal. E trouxe para nós essa beleza, dessa orientação com relação ao tempo, né? Ok? Muito bom. Vou abrir para a Cristina. Ela também quer fazer um questionamento. Olga, só te lembrando que o Miramês fala desse padre no Iniciação à Viagem Astral e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho também fala, viu? Muito bom, olha só, muito bom. Eu achei que eu ia arrebentar com essa novidade aqui, então ela é antiga. Né? É antiga. Muito bem. E aproveitando, Milton, eu gostei muito da sua palestra, viu? Esperamos contar com você ano que vem. Vou estar te encaminhando o programa para o ano que vem, para você selecionar aqueles que você gostaria de fazer para a gente, tá bom? Seria muito bom, viu? Seria muito bom. Eu gostaria muito, Cristina. Se você puder mandar para mim, a gente seleciona, tá? Sem dúvida, as portas estaremos sempre abertas para você. E o estudo, sem dúvida, nos convida a uma reflexão diária, né, com relação às nossas ações, porque dentro do conceito de salvação, a gente tem aquela máxima que já do Evangelho, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Isso, de fato, está atrelado às nossas ações, né? A forma como a gente observa uns aos outros, porque a gente sabe que a gente deve observar e amar, né? A questão do julgo é uma questão um tanto complicada para a gente, porque os ensinamentos do Cristo, que você falou muito bem aí, eles foram muito latentes, não é? Observando o comportamento de Maria de Magdala, o próprio Paulo de Tarso, e Zaqueu, enfim, todas as oportunidades que ele teve de lidar com as dificuldades, e ele mostrou que cada um desses personagens que passaram por ele tinham por dentro de si a capacidade de melhoramento, a capacidade de crescer, né, enquanto ser humano.
Então, as lições que o Cristo deixou dentro dessa questão de salvamento, de salvação, para a gente hoje, ainda hoje é latente, e a gente precisa trabalhar bastante isso, porque essa estrada é um pouco trabalhosa, mas é necessário, não é? Perfeito. Trabalhosa, difícil, é como a porta larga e a porta estreita, né? A porta larga leva aí ao sofrimento. A porta estreita, a dificuldade, a luta, traz para nós as realizações espirituais. Eu estava vendo a Divina Comédia do Dante Alighieri, e logo no início, no Portal do Inferno, é uma ficção, né? É uma poesia, mas tem muito da realidade. Dante Alighieri colocou no Portal do Inferno a seguinte frase: deixe aqui toda a esperança. Deixe aqui toda a esperança. E ao entrar no inferno. E eu estava lembrando, quando eu li esse texto, eu estava lembrando da Narcisa conversando com o André Luiz, logo que André Luiz iniciou suas tarefas lá nas câmaras de retificação, e a Narcisa falou para o André Luiz uma coisa que o André Luiz nunca mais esqueceu. Narcisa falou para ele assim: André, lembre sempre de reavivar a esperança nesses irmãos, porque é a esperança que vai mantê-los ativos, que vai motivá-los para seguir em frente. Então, reavive sempre a esperança deles. Então, mesmo com as dificuldades, mesmo com os obstáculos, mesmo com as limitações, tenhamos esperança, porque o nosso Pai é misericordioso e Ele não despreza nenhum de nós. Conhece muito bem a cada um de nós. Não é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, claro. Isso mesmo, né? Aí, você me lembrou, Milton, aquela história, né, que eles contam, que é a história do diabo, né? Que ele decidiu vender todas as suas ferramentas, e aí ele estava fazendo essa venda. Mas tinha uma ferramenta que ele não vendia de jeito nenhum. E essa ferramenta era o desânimo. Então, o desânimo ele não aceitava vender. E ele foi perguntado: por que você decidiu vender todas as ferramentas, mas o desânimo você não vende? E ele responde: porque com o desânimo eu conquisto o mundo. E realmente é assim, né? Como você colocou, se nós não nos precavermos contra a investida da desesperança, a investida do desânimo em nós, se a nossa fé fraquejar, se nós esquecermos quem que é nosso Pai, quem que é nosso Mestre, né? Nós seremos alvo fácil, digamos assim, das trevas que existem em nós e daquelas que ainda nos visitam fora de nós, né? Por isso, a fé é tão necessária. E essa colocação sua, né, maravilhosa, porque como Nossa Senhora, né, na sua despedida, ensinou os cristãos em grande sofrimento a cantar, né, a partir para o encontro do martírio com confiança em Deus, com fé. Então, essa certeza de que não estamos sós, vida, e a grande necessidade que nós temos de orar, não é, Milton? Isso mesmo. Tem minutos. Se você quiser falar para a gente um pouco sobre a importância da oração para avivar essa esperança aí, seria muito bom, viu? Ok. Cristina, né, Cristina? Isso. Então, olha só, enquanto você estava falando, eu li, apareceu na tela aí rapidinho, uma frase, no salvar de quem, né? O que é a salvação? No salvar de quem? Pois bem, salvar de nós mesmos, né? Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, porque a nossa inferioridade, as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas mazelas, podem corromper primeiro a nós, depois a nossa família, depois a nossa cidade, depois o nosso país, a nossa pátria. Então, a corrupção está dentro de nós mesmos.
Por isso que o Evangelho vai nos salvar, porque ele faz a reforma íntima em nós, ele propõe a reforma íntima em nós. Então, o nome Jesus significa Salvador, Salvador. Então, Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador das almas. Os vícios nos prendem e nos corrompem. A ambição, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, todos esses vícios da alma, são vícios da alma, que se exteriorizam no corpo através dos vícios físicos, das drogas, do álcool, do fumo, né? Então, os vícios da alma se exteriorizam no corpo. Então, Jesus, o Salvador, a proposta dele, quando nos trouxe o ensinamento do Evangelho, como uma cartilha de bem viver. O Evangelho é uma cartilha de bem viver, aplicável não só na Terra, em todos os países da Terra, mas em todos os planetas, tá? Talvez alguém pode até assustar, ele está falando de ET. É verdade. É um princípio básico da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados. Então, o Evangelho é aplicável não só na Terra, no universo inteiro. Aprender o Evangelho e viver de acordo com o Evangelho é sinal de inteligência, é ganhar tempo, porque nós vamos aprender, ou hoje ou amanhã. Vamos aprender, precisaremos aprender, e aprender hoje é ganhar tempo. Então, a oração, conforme a Cristina nos pediu, né, a oração liga a criatura ao Criador. A oração nos liga com Jesus, nos liga com Deus, nos liga com o alto. Quando oramos, estamos abrindo a nossa alma aflita e torturada, para recebermos o orvalho divino da consolação, do conforto e da esperança. Muitas vezes à noite, ao orarmos, refletimos no sofrimento do dia, nas peripécias das lutas diárias, e de manhã, ao acordarmos, costumamos acordar renovados, já com a solução na nossa mente dos problemas, já com esperanças novas, porque uma noite bem dormida, os bons espíritos, os trabalhadores espirituais, vêm até nós para socorrer-nos. Porque Jesus diz: eu não vos deixarei sós, pedirei o meu Pai, e ele vos enviará o Espírito Consolador, que vos lembrará de tudo que já falei. Então, a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. Graças a Deus. Muito bom, Milton, muito bom. O estudo foi magnífico nessa noite. A gente agradece mais uma vez pela oportunidade, pela disposição, né? E a gente almeja que os estudos, que o conhecimento que a gente adquiriu aqui hoje se estenda, não só por hoje, mas por todo o período que a gente tiver aqui unidos numa só força, numa só esperança. Vou pedir mais uma vez para o seu Mendes para fazer mais uma música para a gente, por favor. E, na sequência, que a Cristina faça para a gente a prece final. A gente agradece, tá, pessoal, a presença de cada um de vocês. Vamos ficar até o final, ouvir uma canção. Seu Mendes, seu microfone. A paz está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Esteja com você a paz do Senhor Jesus que vive. Desejo de coração a você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, desejo a você. Senhor Deus, nosso Pai,
Jesus, mestre amado e querido amigo, espiritualidade, os nossos amigos, os nossos guias e protetores, muito agradecemos pelo amparo recebido na noite de hoje, por esses instantes em que as nossas energias foram renovadas, que os nossos lares foram visitados, que a nossa saúde foi amparada, especialmente porque sabemos que o Senhor Jesus recebeu em suas mãos as nossas dores, os nossos pedidos, fortalecendo-nos para a luta de cada dia. E assim, vamos buscar o encerramento do nosso dia de atividade, de aprendizado, com as orientações de Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E assim que houver ido e quando houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós também aí estejais. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Com Deus. Boa noite a todos.